Boa noite, programa Palavra Franca a partir de agora, mais uma sexta-feira ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui em Valparaíso, pro Goiás, pro Brasil e pro mundo. Gente, uma semana bem, eu acho que pesada a gente está encerrando, né? Foi concluído aí o inquérito daquela chacina que aconteceu em Brasília, acho que é a maior da história do Distrito Federal. O que o amor ao dinheiro não pode fazer na vida de uma família. Uma família praticamente dizimada por causa de bens materiais, por causa de dinheiro. A verdade, no início a investigação era em cima de 200 mil, mas já chega a 2 milhões. É sério, gente, é sério. Mas é isso, é a vida. Bem, pessoal, quero hoje, ao receber aqui esse convidado, mandar logo um abraço, né? Pra Vitória! Mandar um abraço pra Vitória, que está nos ajudando aqui na coordenação do programa, para receber ele que é jogador, ele que é um jovem promissor, tem uma carreira brilhante aí pela frente, e hoje veio aqui bater um papo conosco. Programa Palavra Franca recebe nosso amigo João Rafael. Boa noite, João. Boa noite, pastor. Tudo bom, meu filho? Tudo bem, e o senhor? Graças a Deus. Então, deu certo, né? Deu. Até que enfim deu certo. Foi um negócio que demorou para acontecer, mas uma hora acontece. É que a agenda do homem é solicitada, gente. Então, artista, né? Artista, né? E aí, como é que tá as coisas? Tudo tranquilo, graças a Deus. Agradecer a oportunidade aí que o senhor tá dando da gente poder estar tendo esse bate-papo aqui. Uma troca de ideia sempre é bom, né? Com os amigos. Sim. Os amigos da nossa vida, no nosso cotidiano, sempre é bom trocar uma ideia. E essa entrevista, gente, saiu num café que a gente foi tomar e a gente teve uma boa prosa nesse café. E aí surgiu essa ideia de convidá-lo, ele aceitou. E é com muita satisfação. Já vamos mandar um abraço para a turma que está nos assistindo, né? Vamos. Mandar um abraço para Alessandra, para Adriana, para Fernanda, para o Theo. Ó, Theo, vamos organizar aí a programação, né? Só os A meninos. gente tá combinando um negócio aí. Vai dar certo. Vai sair, Theo, vai sair nossa programação. Mandar um abraço para Fernanda, né? Para Dona Elza. Dona Elza, um abraço. E eu vou ter que fazer um elogio aqui, pô. Parabéns, até eu estou encantado com as suas panelas. Suas panelas são top, viu? Mas, João Rafael, primeiro a história do seu nome. Eu sei que a história do seu nome é um nome composto, é um nome interessante, né? Como é que chegou? Geralmente é João, geralmente é Rafael. Como é que chegou nessa composição, João Rafael? Como é que foi aí, João? Não é um nome que é muito comum, né? Não é, né? É mais fácil achar João Gabriel, João Paulo, João Vitor. Mas veio da ideia do meu pai de juntar o nome do meu avô materno e meu avô paterno. Meu avô materno chamava João Valdir e meu avô materno Rafael. Aí os dois avós juntou e deu... Isso. Rapaz, esse negócio de nome é uma coisa interessante. Agora, recentemente, um cantor tentou colocar o nome no filho de samba, gente. Olha só até que ponto a gente chega. Parece que conseguiu a liberação. Conseguiu. Eu não sei como é que vai ser quando o mundo crescer, mas né? eu vi hoje a notícia de que... É um cantor famoso, né? Botou o nome do menino de samba, gente. Ô, samba, vem cá. Samba, vai lá. E aí, como é que faz? Mas vai dar certo isso aí, né, gente? João Rafael, então, a junção dos dois avós. Dois avós. Que ideia legal, né? Muito bem. É uma ideia muito boa. É diferente esse nome. Diferente, Ficou um nome legal, eu gosto do meu nome. Tá. Eu gosto pra caramba. João, como é que foi que você chegou aí? Geralmente a gente já nasce com aquela vontade de ser um professor, um advogado, um policial. Mas como é que você chegou no futebol, João? Assim, desde pequeno eu sempre gostei de jogar, né? Desde bem novinho mesmo. Você já batia uma bola. E aí tudo começou quando, quem é daqui do Valparaíso vai saber, quando eu tinha o Clube Tropical aqui. Tropical, esse eu lembro, muito Tropical. Antigo, só pra quem é relíquia mesmo. Ixi, ó, já tá começando a entregar a idade aí, né, gente? E aí ali tinha a escolinha do professor Edson, que na época era do Fluminense. Eu tinha 4 anos, e aí minha mãe pegou e falou, não, vou te levar lá e tal. E aí ainda não tinha da minha idade ainda a escolinha.
Mas aí ele falou assim, não, a gente pode fazer um teste com ele aqui, se ele conseguir adaptar nos meninos, a gente deixa ele treinando aí tranquilo. E aí assim foi. Consegui adaptar os meninos tranquilo. Com 4 anos? Com 4 anos. Os meninos já tinham mais idade? Tinha, a menor idade que tinha era 6. O menino é desafiador, né? Já foi logo na tinha turma. Eu e mais 2 de 4 anos. 2 amigos meus também. E aí a gente conseguiu. Numa turma de quantos, mais ou menos? Você lembra? Naquela época, que como era a única escolinha aqui do Valparaíso 1, assim, né? Era... Acho que devia ter uns 30 atletas por categoria, assim. Eita. Porque tinha... Não era só o sub-6, né? Uhum. Tinha o sub-11, tinha outros subs. E aí também... Tinha outras pessoas que vinham... Porque a escolinha do professor Edson, ela é oriunda daqui do Vila Blanche. Que inclusive é aqui na frente. Aqui do lado aqui, né? E aí era o pessoal do condomínio. Tinha muitas pessoas. Então, assim, não era só à noite. No caso, eu fazia à noite. Porque eu estudava à tarde, mas tinha escolinha à tarde, de manhã também. E aí foi indo com ele até meus 12, 13 anos. E aí foi quando a gente foi para uma viagem lá em Tumbiara, Goiás. Goiás. Última cidade antes de Minas. Ali na divisa. Isso. Aí a gente foi jogar um campeonato esse campeonato eram 7 dias. E aí cada dia era um jogo. Até que a gente jogou na semifinal contra um time daqui de Ceilândia, aqui de Brasília também. A gente jogou contra times de Paraguai, de várias regiões do Brasil, Mato Grosso. E aí, quando a gente estava jogando contra essa equipe aqui de Brasília na semifinal, um olheiro do Desportivo Brasil, Ricardo Fragata, olhou eu e mais outro menino que é aqui do Valparaíso também, o Gabriel, meu amigo. Aí até que surgiu o convite pra gente fazer o teste lá em Porto Feliz, São Paulo. Olha só. Aí a gente foi, e aí a gente ficou lá, ficou uma semana primeiramente, aí continuou sendo monitorado. Porque a Lei Pelé não permite que antes de 14 anos você seja alojado. Então, como na época a gente tinha 13, não podia ficar alojado lá. E tinha que ficar sendo monitorado, aí quando fizesse 14... podia ir alojar no clube. Aí eles ficaram, no caso, te monitorando até você completar os 14. Isso. Só que eu não cheguei a ir pra lá, porque assim, no processo de monitoramento eu dei uma caída de produção e tal. E aí só meu outro amigo que chegou a ficar alojado lá, acho que ele jogou lá 2 anos, se eu não me engano. E aí acabou que eu continuei o futebol aqui. Aí em 2016, com o pessoal aqui, que era do CFZ daqui de Brasília, que tomava conta, mas quem toma conta é o pessoal aqui do Valparaíso, o Matheus, Amaro, Lafayette. E aí em 2016 eles estavam jogando a segunda divisão do Campeonato Candango. Isso em 2016 eu tinha 14 anos. Aí eles me colocaram para treinar com um profissional lá, tinha um pessoal assim até bem requisitado de nome. E foi onde eu comecei a pegar uma experiênciazinha, tal. Desenvolver, exatamente. Porque até então eu só tinha jogado mais campeonato de base, assim, não um campeonato muito conhecido. A qualidade sempre teve, mas qualidade sem experiência hoje em dia não é quase nada. Não conta. E aí eles me deram essa oportunidade de poder estar lá treinando com profissional. Aí treinei o ano de 2016 todo. Quando foi em 2017, surgiu uma oportunidade para ir jogar no Goiás. Em maio, mais ou menos. Aí eu peguei e fui. Aí eu fiquei morando de maio até mais ou menos julho, eu fiquei morando com minha tia lá, que minha tia mora lá. E eu fiquei morando com Goiânia. Em Goiânia. Aí quando foi de julho pra frente, meu avô foi pra lá, pra Goiânia também. Aí a gente disputou a Copa Ovel. No primeiro semestre a gente chegou na final. E no segundo semestre a gente foi eliminado na semifinal pro Goiânia. Lá dentro da Serrinha. Rapaz, famoso aquele dia. E assim, foi uma experiência boa, nunca tinha ido num time assim de... Apesar que assim, o Desportivo Brasil lá em Porto Feliz é um time que tem uma estrutura muito top mesmo, assim, time de empresário, então ali profissionais não querem muito saber, eles querem saber mais da base ali, então a gente era tratado como um rei lá. É mesmo? Negócio assim... E você já estava com quantos anos? Na época do Desportivo Brasil, eu tava com... Isso foi em 2015. Tinha 13 anos. E no Goiás eu tinha 17, 15. Tinha 15 anos na época do Goiás, 2017.
E era uma categoria à frente, porque na época eu era pra eu ser sub-15, né? Só que o pessoal lá era 16 anos, nascidos em 2001. Então, ou seja, eu tava uma categoria abaixo, mas conseguia jogar tranquilo com o pessoal. Se entrosar bem com a turma. Se entrosar bem. Olha E nas idades inferiores, a idade influencia muito por causa da estrutura corporal, né? Ali com 16, 15 anos, um ano de diferença faz muita diferença no músculo ali e tal. E aí, no final de 2017, foi quando meu avô já tava meio ruim assim, porque ele tava com câncer. Aí a gente teve que voltar para Brasília. Aí eu optei por voltar também, não quis ficar lá. E aí segui minha vida aqui em 2018. Aí foi quando eu voltei pro pessoal do CFZ. Aí não era mais só CFZ, já era CFZ/Greval, que era o pessoal aqui do Valparaíso. Que é o Grêmio Desportivo Valparaíso. Greval? É, Greval. Aí foi quando a gente foi disputar o Sub-17 aqui em Brasília, com o campeonato que esse ano foi um dos mais fortes assim, que eu já vi. O nível técnico do campeonato foi excelente. Tinha jogador que veio do Atlético Paranaense, do Vasco e outros times. Assim, jogadores muito conhecidos aqui em Brasília que na época jogaram. Jogador de nome, né? Isso. Aí a gente montou um time assim, meio que às pressas, assim. Fizemos um apanhado ali tinha jogadores do Pedregal, tinha um que era do Guará, uns 2 ou 3 da Ceilândia, mas a maioria era Valparaíso e Pedregal. O nosso time era Valparaíso e Pedregal. A gente treinava ali no sintético da Bico, sintético minúsculo comparado ao campo que a gente jogava, né? Porque o campo que a gente joga é tamanho oficial, é 100 metros por 74. E esse lá? E o da Bica ali, eu acho que não dá nem 30 metros. O então, da Bica aqui atrás aqui do aqui atrás, aqui no Green Park. É isso. Aí a gente treinava lá. E assim, foi uma equipe que foi uma das melhores que eu já joguei na minha vida. Assim, foi um time que a gente montou assim, era como se fosse realmente uma família. A gente era muito unido, muito entrosado. Ali tinha gente assim, igual eu, por exemplo. Tinha muitos jogadores lá que... Vou citar alguns exemplos aqui. O Ítalo, o Gabriel, que foi comigo lá pro Desportivo Brasil, tinha voltado para cá. O Rogério, que era o goleiro, assim, a gente tinha jogado desde 9, 10 anos de idade. Então, assim, é muito tempo se conhecendo. Bem entrosado, 17 já são quase 10 anos jogando junto. E aí, assim, a gente muito entrosado. Aí veio os meninos do Pedregal para somar com a gente fez um time muito top. E vieram até 2 de Cocalzinho de Goiás para jogar com a gente. Rapaz, que o CFZ tinha uma filial lá. Lá também. E veio jogar com a gente. Nesse campeonato, a gente, com um time que treinava no sintético, a gente conseguiu bater de frente com vários times que tinham muitas estruturas mil vezes melhor que a gente. Melhor do que vocês. Por exemplo, Real tinha uma estrutura muito melhor que a gente. Gama tinha uma estrutura melhor que a gente. Legião. Ceilandense, na época, eu também estava com um time muito bom. Inclusive, eles lideraram a chave até a última rodada, que foi quando a gente ganhou desde 2-0 no estádio Luiz, lá no Pedregal. E aí foi quando, assim, eu meio que apareci para Brasília, porque a gente ganhou... Primeiro jogo, a estreia foi contra o Real. A gente ganhou de 2-0 do Real, 2 gols meus. Aí no segundo artilheiro. Aí, isso foi só o começo. Aí no segundo jogo foi lá em Formosa. Jogamos contra o Formosa lá em Formosa e a gente empatou de 0-0. Inclusive, a gente teve um pênalti contra no último minuto de jogo e o goleiro Rogério pegou o pênalti. Aí foi 0-0. No outro jogo, a gente jogou contra o Gaminha, lá no Pedregal. O Pedregal era a nossa casa, né? Ali no estádio. Você já tá familiarizado. Exatamente. O pessoal da cidade abraçou o time, assim, e o estádio lotava lá. É mesmo? Era sucesso, né? Sucesso. Era bomba, foguete, o pessoal... Rapaz! Aí... Estilo final de campeonato. Exatamente. Aí na terceira rodada, a gente perdeu pro Gaminha. Foi o único jogo que a gente perdeu na fase de grupos. Perdemos de 2-1. E foi assim, foi um jogo que deu pra gente... Acho que foi meio que um puxão de orelha ali pra gente poder acordar, né? Porque o time tava começando... Porque, assim, você começar ganhando o campeonato do Real, que aqui em Brasília, o Real tem estrutura... Acho que ele é top 2, né? Brasiliense e Real, de estrutura, assim, são os dois que comandam em Brasília. E aí você começar a ganhar desde 2-0. Começou bem, né? Jogando bem, aí o salto sobe e tal. Né? Aí beleza, a gente perdeu pro Gaminha, que não era um time tão bom. Aí a gente já se ligou que tinha pontos a melhorar.
Aí no jogo seguinte, com o Gaminha, foi contra o Gama. Que aí foi quando, assim, eu acho que realmente eu apareci para Brasília, porque no time do Gama na época tinha muitos jogadores bons, um time que era muito bom, inclusive tinha totalmente condições de ser campeão. Não foi porque, assim, mérito do outro time que ganhou deles, não sei. Mas tinha o Reinaldo Gueldini na comissão, que era um cara que era muito bem... Cara que... Homem de confiança do Zico. Então o cara sabe muito de futebol. O cara manja, né? Exatamente. O treinador... Inclusive ele era melhor que o treinador. O Coutinho que era o treinador. O Coutinho não sabe nada de futebol. O Coutinho tá nos assistindo aí, Coutinho. Sabe nada. Então assim, tinha o Paulinho, que na época era o diretor de esportes do Gama. Cara fenomenal. O Weber era o presidente. O Weber foi chefe de delegação da seleção pentacampeã em 2002. Os caras assim, conheciam o futebol. Sim. E aí um jogo assim muito bom. E acabou que a gente ganhou de 2-1, 2 gols mesmo. E o segundo foi um golaço. Quem assistiu o jogo sabe o que eu tô falando. E dali pra frente a gente ganhou do Gama. Aí ganhamos do Taguatinga depois. Ganhamos do Taguatinga, aí veio o Maringá, lá do Guará. E aí na última rodada a gente confronto direto com o Ceilandense, que era entre a segunda e a primeira colocação. Pra gente classificar em primeira era melhor por conta que pegava o quarto da outra chave. Sim. Nas quartas de final, e era bem melhor pra gente. E aí um jogo assim, uma chuva danada, o campo alagado, tem umas fotos do jogo aqui, os uniformes saíram tudo marrom. Rapaz. E aí a gente conseguiu ganhar de 2-0 nesse jogo. Eu fiz um golaço de falta, vou mostrar depois o vídeo seu aqui do gol de falta. E aí passamos em primeiro da chave. No confronto seguinte, íamos pegar o Legião, que era da outra chave, que classificou em quarto. E aí primeiro jogo deles foi lá no estádio JK, que fica lá no Paranoá. Estádio muito bom. E aí a gente empatou de 1-1, gol meu também. Rapaz, em todo jogo você fazia. Só que nas quartas de final já era o jogo de ida e volta. Só que como a gente tinha classificado primeiro, a gente tinha a vantagem do empate na volta. E aí esse jogo foi 1-1. E aí no jogo de volta, eles começaram ganhando de 1-0. E a gente com muito custo foi lá e empatou o jogo. Assim, acho que faltavam uns 3 minutos para acabar o jogo. O campo estava muito alagado, esse dia choveu muito, que na época de novembro assim é chuva. Muita aqui, chuva, aqui em Brasília é difícil. E aí, no chute despretensioso assim que o cara deu de fora da área, a bola escorregou e entrou por debaixo da perna do Rogério, que era o goleiro. E a gente foi eliminado, infelizmente. Rapaz. Ele tinha feito um campeonato assim. Foi quando a gente abriu os olhos e falou assim: caraca, dá pra chegar, nosso time é bom pra caramba. E aí acabou que a gente foi eliminado. O campeão da ocasião foi o Ceilândia, que inclusive eliminou o Gama nessa época. E aí beleza, aí acabou o ano, veio 2019, né, e o começo e tal. Aí veio a proposta do Gama pra eu ir pra lá. Na época o Paulinho, que era o diretor de futebol do Gama, me chamou lá pra conversar e tal, me chamar pra ir lá. Eu queria contar com o meu futebol e tal, que eu tinha futebol pra jogar no Gama, queria me subir pro profissional. Só que assim, igual eu falei pro senhor, a gente jogava com os meninos desde 9, 10 anos de idade. Era o último ano de sub-17, porque em 2019 eu já tinha 17 anos, já estourava a idade para sub-17, aí já subia para juniores. E assim eu falei, não, vou querer jogar com meus amigos aqui até o último ano. Você não aceitou o convite. Aí eu peguei e falei, não, obrigado pelo convite aí e tal. Cheguei a jogar uns amistosos pelo Gama lá, que na época veio um pessoal de Bangladesh pra cá, pra fazer um intercâmbio, aí eles fizeram uns amistosos. E aí eu joguei por eles lá e tal, mas acabou que quando começou o campeonato mesmo, eu joguei pelo Greval de novo. Aí já não era mais CFZ, já era Greval mesmo. Já tinha tirado até o CFZ. E aí a gente conseguiu montar, a base do time era quase a mesma do ano passado, né? Porque eram poucos meninos que tinham nascido em 2001. Então quem nasceu em 2001 já tinha estourado a idade. Não podia mais. Não podia mais. Mas assim, a base era top. Muito boa, o nosso time que a gente montou também. E aí em 2018 eu tinha ficado com 8 gols em 9 jogos. Rapaz, quase um gol por jogo. É. Exatamente. E aí em 2019 a gente fez uma campanha muito boa também, muito top.
e perdemos na semifinal pro Gama, que inclusive foi o campeão do campeonato. Perdemos o jogo da ida, a gente perdeu de 4-3. O jogo foi excelente lá no estádio Luizinho, que era a nossa casa, e o jogo da volta foi 4-1 lá no CT do Gama, no Gama. Aí a gente infelizmente perdeu. O time deles era um time também de muita qualidade. Tava bem um jogador bom, ajustado. Guilherme, o Lila, são muito conhecidos em Brasília. E aí acabou que a gente perdeu. Aí beleza. Em 2019 eu fiquei com quase, eu não me lembro se foram 7 gols em 8 jogos ou se foram 8 gols em 9 jogos de novo, mas foi um gol de diferença Mais de ou jogo. menos. Foi quase um gol por jogo também. E aí foi quando o Paulinho foi atrás de mim e falou, não, você tem que vir profissional e tal. Aí não teve como. Aí como já estava estourando a idade pra sub-17, né, já tinha que pensar em juniores. E a equipe do Gama ia pra Copinha, porque esse ano eles foram campeão sub-15, sub-17 e sub-20. Nas 3 categorias eles foram campeões e conseguiram a vaga da Taça São Paulo. Só que não podia ir, porque como eu tava jogando pelo Greval, eu tinha que estar inscrito para a Copa São Paulo pelo Gama até setembro. Em setembro ainda estava rolando o campeonato, aí não teve como eu ir. Só que eu fui direto pro profissional. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com o professor Wilson Tadei, que até o rapaz ali comentou, né? E aí foi a melhor experiência da minha vida. O time mais completo que eu já joguei, assim. Cara que eu aprendi muito. Cara que jogou em seleção brasileira, o Emerson. Campeão de Copa São Paulo, Nunes, assim. Cara que jogaram fora do Brasil. Tinha muito cara bom. Então, assim, os caras sempre me ajudando, auxiliando, passando experiência. Dando um apoio, né? Dando um apoio. Foi, assim, primordial pro meu crescimento, assim. Não só como jogador, mas como pessoa também. Né? Conheci muita pessoa. Tinha muita resenha, assim. Um grupo que era muito unido, cara muito engraçado, então assim, era excepcional, o vestiário ali era top. E aí foi quando a gente foi campeão em cima do Brasiliense, em 2020. Já em plena pandemia já, em 2020, plena pandemia, né? Porque a gente se apresentou dia 2 de dezembro. Aí foi o treinamento e tal, até que a gente inclusive ia jogar contra o Atlético Mineiro, a Copa do Brasil Sub-20. Já estava marcado, o jogo era dia 17 de março de 2020. E aí acabou que foi quando estourou a pandemia. Aí não teve o jogo, esse jogo aconteceu no final do ano, só que aí depois já era outra história, porque assim, eu tava numa crescente muito boa em relação, assim, uma crescente bem top mesmo, assim, vindo do campeonato muito bom que eu tinha feito sub-17, a subido pro profissional e tal. Só que a pandemia deu meio que uma quebrada no meu ritmo, e aí quando voltou ali em julho, mais ou menos, porque a gente pensava a princípio que ia ser 15 dias a parada da pandemia, e depois ia voltar tudo ao normal, só que não foi igual a gente pensou, né? Foi assim, quase 2 anos de luta, e aí quando voltou já não era a mesma coisa. Já tinha dado uma caída de produção já, infelizmente. Compromete muito, né? Compromete, porque assim, você tá ali num ritmo, aí você quebra esse ritmo. Acontece que acaba que não fica a mesma coisa. Sim. Aí fiquei no Gama até 2021. No início de 2021 trocou o treinador lá e tal. E aí por umas questões lá, de auxiliar lá, que era esse Coutinho, que eu não vou falar muito dele. Coutinho não foi muito com essa cara, não. Aí eu não quis ficar, não. Aí eu pedi pra sair lá do Gama e aí voltei pro Greval. Em 2021. 21. Aí voltei pro Greval. Só que assim, tava meio incerto de ter campeonato em Brasília, né? Aproveitar que você tomou água aí, tem um rapaz aqui mandando boa noite pra você, dizendo que você é um excelente profissional, o Heitor Lima. Tá assistindo. Obrigado, Heitor, pela audiência aí. Tu é o brabo. Tá aqui a Miriam. Obrigado, Miriam. Doutora Miriam, nossa psicóloga. A Maria Eduarda. Obrigado, Maria Eduarda. Sim. Aí eu voltei pro Greval em 2021. Só que em 2021 foi a época que o Ibanez fechou tudo no começo do ano, né? Tava incerto se ia ter o campeonato ou não. Aí foi quando eu troquei o Greval pelo Lusiânia. Fui pro Lusiânia, que é até do Wallace aqui do Valparaíso, que tem o CIAF ali e tal. E assim, foi um cara que me chamou pra ir pra lá e acabou que, pelos meus motivos, eu fui pra lá. E aí joguei o campeonato de juniores com eles na época, só que assim,
Eu joguei 2, 3 jogos, já não tava mais com a mesma vontade de jogar. Mesmo pique, entendeu? né? O mesmo pique. Aí acabou que não joguei muito. E aí, por aí acabou o ano. E aí, em 2022, agora eu voltei pro Greval. E aí a gente... Ah, sim, em 2021, aí foi quando eu saí do Lusiânia e teve a proposta lá para ir para Portugal. Ó, gente, no meio aí tem uma proposta para o homem para a Europa, o homem para ir para Portugal. É aí mesmo, foi cara? quando De qual time? Alcanenense, fica no distrito de Santarém lá, perto de Lisboa, deve dar uns... Se eu não me engano, não sei ao certo, mas uns 200 quilômetros. De trem ali é rapidão. E quem te achou de lá, de Portugal? Quem foi que te achou? Então, tem um rapaz que é lá de Lusiânia, o Ismar, que ele já jogou lá nesse clube. Ele jogou lá há muito tempo. Ele é quase um português. Aí tinha um amigo meu que já tinha ido lá pra Portugal pra jogar nesse time. E aí ele pegou e me indicou lá pro rapaz. Aí mandou meu DVD lá pra ele. Ele falou, não. O cara gostou? Gostou sim. Mandou Achou que eu jogava legal e tal. Olha que legal. Aí pegou, fizemos umas tratativas lá, trocamos documento e tal, de entrada no visto. E aí beleza. Aí foi quando eu joguei pelo Lusiânia lá, até julho mais ou menos. E aí a temporada lá iniciava foi em setembro mais ou menos. Iniciava 19 de setembro e eu fui pra lá dia 29 de setembro eu cheguei lá. Rapaz, então você é descolado mesmo, hein? Recebeu o convite e embarcou. Já embarquei. Sozinho? Sozinho. Esse cara. Sozinho não, eu e Deus. Ah, sim, né? Ô, Alessandra, você deixou o camarada dele logo a liberação dele, né? Aí você foi sozinho, então. Em setembro de 2021. 21. No meio da pandemia, inclusive. Mais lá, assim, lá já não tava tão, assim, lá já tava mais controlado, que o negócio lá no início da pandemia foi feio. Foi pesado, né? E aí, eu fui pra lá. Só que aí chegou lá, não deu muito certo, porque o local não era como eu esperava e tal. E aí, acabou que eu não fiquei lá, porque também não tinha como... Meu visto não ficou pronto a tempo, então eu entrei num país como turista, né? E aí, pra eu jogar como turista... Era muito cara a taxa lá, porque tem que pagar INSS, porque caso eu machuque, dá uma merda grande lá. Sim. E aí acabou que eu não quis ficar lá. Eu poderia ter ficado lá para esperar no próximo ano, porque no próximo ano até lá o meu visto ficaria pronto, mas eu não quis ficar. Aí fiquei lá na casa de um primo meu, Josué. Lá em Lisboa? Lá em Lisboa. Aí foi quando eu fui passear, né? Porque minha passagem de volta era só pra o início de novembro. Então, assim... Você chegou lá em setembro? Cheguei lá em setembro. Então, aí era quase novembro. Era quase um mês que dava, assim. Aí eu fui passear, conheci Lisboa, assim. Eu fiquei lá em Lisboa, conheci muito bem. Rapaz, você então... O Cleiton, quem é o Cleiton? Cleiton mandando uma batida, esse é top. Cleiton é meu tio. Ô, Cleiton, obrigado pela audiência, Cleiton. Quer dizer que então você foi pra jogar, chegou lá, não rolou, futebol, aí você disse, agora eu vou conhecer a Europa. Eu vou passear. É mesmo. Aí, só que antes de ir pra Portugal, eu já tinha conhecido Amsterdã, né? Porque como eu fiz uma conexão lá, quando eu cheguei, o país que eu entrei foi Amsterdã. Você saiu daqui do Brasil e chegou primeiro em Amsterdã. Isso, eu saí daqui de Brasília, peguei um voo pra Guarulhos, de Guarulhos fui pra Amsterdã. Só que minha conexão em Amsterdã foi de 12 horas. Então, assim, é metade de um dia. Você ficar lá sentado é complicado, né? Aí eu saí, fui ali na porta do aeroporto e tal. Qual é o aeroporto lá? Você lembra o nome? Não me recordo o nome. Schiphol. É mesmo? Rapaz, em pleno... Gente, olha só, pessoal. Alessandra, olha só, o nosso valparaísense lá em Amsterdã é totalmente à vontade, tem 12 horas para passear. Aí qual foi a primeira ideia que você... Tô aqui, vou fazer o quê? Não, porque eu fiquei umas 3 horas na imigração lá, os caras não queriam me liberar, foi. Rapaz... Aí acabou que... Por quê? Eles olharam assim, viram que você era brasileira? E... Não, é porque assim, fica uma fila lá. Realmente a maioria que fica lá é brasileiro. Porque, não sei, porque os caras têm um pouco de preconceito, né? Brasileiro costuma ser farofeiro, fora do país.
Aí ficou lá. E aí quando o cara me chamou pra conversar e tal, porque eles perguntam, porque tem muito brasileiro que vai como turista, mas já com a intenção de morar lá, né? Ah, tá. E na verdade era o que eu iria fazer. A intenção era essa. Era essa, só que eu tinha que agir como um turista, né? Como quem ia passear e tal. Não podia dar bandeira, né? Exatamente. Aí tem os requisitos mínimos pra você entrar, né? Tem que ter uma quantidade X de euros lá, e de acordo com o tanto de dia que você vai ficar, porque você já tem que ir com a passagem de volta comprada. Aí eles vão perguntando e tal, o que você faz, e aí acabou que até eu falei pro cara lá que era jogador, e aí, beleza. Aí o bicho tava vendo lá e ele pediu pra ver uns vídeos meus jogando, né? Sim, claro. Pra ver se jogador, né? Aí eu peguei e mostrei pra ele lá, e aí ele ficou doido. O cara joga mesmo. Toda hora ele ficava pedindo pra ver mais. Aí nisso ficava uma policial na porta, e esse policial, assim, igual a gente tá aqui, ele sentado e perguntando as coisas, isso tudo em inglês, né? Fazendo lá entrevista. Ué, inglês? Inglês. E como é que você respondia, ué? Em inglês. Ah, não, peraí, o homem também manja de inglês também. Aí pegou e ele ficava conversando. Aí na hora que eu comecei a mostrar os vídeos, aí já veio a mulher que tava na porta também, já veio olhar também. Sim. E aí ele pedia pra mostrar mais e tal. Aí eu peguei e fui mostrando. Aí até que eles pegaram e me liberaram lá pra entrar. E aí nisso eu ainda tinha umas 6 horas e meia, 7 horas livre pra ficar lá. Mas só aí você já perdeu quase a metade do seu tempo, né? Pois é, lá eu fiquei muito tempo. É porque é muito brasileiro, o negócio, a entrevista nem demora tanto. Agora é muito brasileiro na fila lá. Entendi, é muito difícil. Grande, né? Aí pegou e eu fui comer algum negócio lá, nem lembro o que eu comi tipo um folheado de queijo com presunto, gostoso até. Tomei um Ice Tea, que lá eu só tomava Ice Tea, eu tava sem tomar refrigerante na época, só tomava Ice Tea, né? Ice Tea, é um chá gelado lá. Tipo aqueles mate leão que tem gelado, sim. Aí só que lá tem muito Lipton, a marca que tem lá é Lipton. Aí tomei um chá gelado lá, e aí fui lá fora conhecer o aeroporto, olhar de fora assim e tal. Eu fiquei com medo de pegar um metrô aí pro centro da cidade, porque assim, eu tinha acabado de chegar lá e tal, não é que eu me perdi lá, como é que eu ia voltar até voltar, né? Aí o aeroporto lá muito grande, pra você ter uma cidade, pra você ter uma ideia, tem até museu dentro do aeroporto de Amsterdã, de tão grande que é. Então assim, foi uma experiência legal lá. Aí beleza, aí acabou que eu conheci só ali na frente, aí fui pra Lisboa. Aí fiquei uns dias na casa do meu primo até dar o dia de eu ir lá pro clube lá. E aí conversei com o diretor lá do clube e tal, e fui lá. E aí quando não deu certo eu voltei. Aí conheci Lisboa quase inteira, fui em Cascais, que é uma praia muito famosa lá. Eu andava em Lisboa porque meu primo saía pra trabalhar, a esposa dele também saía pra trabalhar 6 da manhã, voltava só 8 da noite. Então eu ficava sozinho lá. O dia todo só. E eu rodei sozinho, Portugal quase inteiro eu rodei sozinho. De ônibus e de ônibus, metrô? Ônibus eu não cheguei a pegar lá, porque lá eles falam comboio. Comboio. É tipo, não sei se é um metrô, se é um trem, é uma mistura dos dois lá. Articulado. Mas lá tem metrô também, eu andei de metrô lá. E aí acabou que eu andei tudo lá, tudo. Fui lá como é que é? Lá na Praça do Comércio, que é uma praça muito famosa lá, que é bem no centrão de Lisboa. Lá. Quando você sai do metrô, assim, é tipo um mundo em volta, assim. Muita gente andando, bondinho passando assim no meio da rua e tal, é muito massa. Aí tem até um amigo meu que... Teve um dia até que eu fui lá em Almada, um amigo meu, Rafael, que é jornalista, eu conheci ele até Brasileiro. Conheci ele num grupo de brasileiro que tem lá em Portugal, e aí ele me recebeu super bem na casa dele lá, um cara assim, sensacional, me levou pra passear lá em Almada, aí eu fui num Cristo Rei lá, que tem tipo, o Cristo Redentor bem menor. Fui ali num porto abandonado, que é onde a família real morava, lá em Portugal, um negócio assim, histórico, um negócio assim, bem top mesmo. Aí fiz uma trilha lá com ele, andei, um negócio legal. Aí, cada dia eu ia pra um lugar diferente. Rapaz, Alessandra mandou aqui uma mensagem aqui, ela disse assim... Adriana disse, esse é craque. Concordo, né? Muita bagagem, né, Adriana? Tá certo. John Diego, Diego, obrigado meu filho, John Diego, Deus abençoa, um abraço, manda um abraço pra turma aí. O Cleito tá dizendo assim, esse tem promessa de Deus, é mesmo, tá certo. Aí cada dia eu ia pra um lugar diferente, e aí no dia que eu resolvi ir pra Praça do Comércio, que é lá no centrão de Lisboa mesmo,
Foi o dia que o WhatsApp parou. Uma curiosidade, lá qual a moeda que se usa lá? Lá é euro. Euro, tá. Aí tem os países lá do bloco da União Europeia que todos são euro. Que neles é França, Alemanha, Portugal, Espanha. Na Inglaterra não é libra esterlina. Ali, os países ali próximos ali, quase todos são euro. Mas lá era tudo euro, só usava euro. Só usava euro. E aí, o dia que eu fui pra Praça do Comércio foi o dia que o WhatsApp parou de funcionar. Eu lembro, deu... Cara, deu um curto assim. E eu mandava mensagem pro meu primo pra perguntar que horas que ele ia me buscar, porque ele ficou de me buscar. Ele ia sair do serviço, ia pra lá e a gente ia numa rua lá que é muito famosa, a Rua Rosa. Que é cheio de barzinho assim. E aí ele... É a rua do Happy Hour. Tipo, isso, exatamente. O chão é todo pintado de rosa, assim, é uma rua top. Legal. Aí eu mandava mensagem pra ele, será que... Porque eu tinha comprado um chip lá, só que lá você paga, vamos supor, eu paguei 7 euros e aí é 500 MB de internet. Quando acaba esses 500 MB, você tem que comprar outro chip. Oxi! Porque não tem como recarregar. Da Uzi, o nome da operadora era Uzi. Aí lá você tinha que usar um chip de lá, não podia usar o seu daqui. O meu até que funcionava lá, o da Vivo. Só que... Não tinha como recarregar. Não sei, porventura eu comprei um chip lá pra ver como é que era mesmo. Sim. Pra ter um número de Portugal também. Sim, também, né? Aí eu fui lá no meio, lá onde tem uns restaurantes italianos, de massa e tal, uns negócios bem legal. Tem até uma loja que é brasileira lá, que vende coxinha e tudo, só que é muito mais caro. Eu não ia pagar, cara, pra comer uma coxinha. Mas lá. É parecida com a nossa aqui ou muda? Porque eu creio que os donos de lá são brasileiros. Assim, lá vende brigadeiro, beijinho, coxinha. Esses salgados, tipo Bauru, os negócios brasileiros mesmo. Então deve ser brasileiro. Aí eu peguei e fui lá numa banquinha de um indiano lá, que lá os indianos são tipo o perigo do Todo Mundo Odeia o Chris, eles têm tudo. É os indianos? Aí peguei e comprei um chip, e nada de funcionar. Eu falei, mas que negócio é esse? E nada de funcionar. Aí, até a hora que eu entrei no Twitter, aí quando eu entro lá, o assunto do momento é o WhatsApp. O WhatsApp parou de funcionar. Eu paguei 15 euros no chip à toa, porque o meu chip tava cheio de internet. E não podia usar. Não podia usar. E o bolso da minha mochila, ele tem um bolsinho na frente assim, era tipo um bolsinho. Ele tava com um furo minúsculo assim, ó. O chip que eu tinha guardado lá, cheio de internet, caiu. Caiu dentro. Caiu por lá e eu perdi o chip cheio de internet. Faz sacanagem, hein? Aí acabou que eu mandei mensagem de texto pro meu primo, aí a gente se encontrou lá, e aí o WhatsApp normalizou, a gente foi na Rua Rosa lá, a gente foi num bar lá que vende peixe, porque assim, a Rua Rosa fica uns 500 metros do oceano, assim. Olha aí. Então, o peixe lá é pescado na hora. E aí a gente comeu sardinha lá, um negócio top. Fresquinho. Rapaz, gente, esse é o nosso convidado de hoje, João Rafael, homem jogador, turista, né, desbravador e é o filho da dona Alessandra, olha aí, tá vendo aí? Um abraço, viu, Alessandra? Obrigado aí pela audiência. Sim, mas e aí? Aí você tá lá na Rua Rosa? Aí acabou que depois, com esse rapaz que eu te falei, o Rafael... Seu xará. Meu xará. E o cara é gente boa, assim, muito gente boa mesmo. Ele é lá de Santos. São Paulo. De Santos. Ele é um jornalista muito, muito conceituado lá em Portugal, em Lisboa. Meu nome dele? Rafael Damas. Um abraço pro Rafael Damas, se estiver nos assistindo aí. Um abraço também, tem uma amiga minha lá em... Não sei se você conhece a Letícia. Letícia tá lá em Portugal também. Um abraço, viu, Letícia, Daniel e a turminha aí, viu, pessoal? Um abraço. Aí ele pegou e falou assim, você querer conhecer qual país? É o que eu falei, comentei com ele. Falei, porra, aqui é mó fácil de andar pros lugares. Como é que faz pra conhecer outros países? Ele falou, não, depende do que você quer. Porque tem um site aqui que as passagens, tipo assim, determinada época do mês é promocional para um país. Tipo assim, chega no meio do mês, aí tá promocional pra França. Tem época do mês que é pra Bélgica. Aí eu peguei e falei, não, eu tinha muita vontade de conhecer a Torre Eiffel. Pra mim a Torre Eiffel assim, era uma coisa de cinema, eu queria muito conhecer lá. Aí eu falei, não, Rafa, eu quero ir pra Paris. Aí ele falou, não tô acreditando, você deu sorte, paguei 15 euros na passagem, ida e volta de avião. Rapaz, de Portugal pra França. De Portugal pra França.
Aí o pai do Theo tinha me dado umas milhas pra ajudar na passagem minha de ida, né, pra lá, pra Portugal. Só que acabou que as milhas pra passagem hoje em dia não valem nada. Pra você ver, eu não conseguia comprar uma passagem daqui pra Portugal, mas conseguia ficar 6 dias hospedado em Paris. Com as milhas. Aí eu peguei e já comprei a passagem e já reservei o hotel lá, né? Pronto. Aí, beleza. Aí tô lá um dia no Facebook e tal. Aí eu peguei, tinha um grupo lá de brasileiros em Paris, né? Que é pra quem não tem muita informação, perguntar lá. Se entrosando, né? Isso. Aí eu perguntei assim, falei, tem alguém que possa me ajudar a conhecer os monumentos e tal? Eu queria dar um rolê em Paris, só que tô indo pra aí, não conheço nada, não sei falar francês. Só sabia desenrolar ali no inglês, mas lá na França nem todo mundo fala inglês, então É o difícil. francês mesmo. Aí pegou e um menino mandou mensagem lá, e aí e tal, você jogou com o Alas, que é um rapaz que tinha jogado comigo no Gama. Aí eu falei, joguei. Aí ele falou, joguei com ele aqui no Motoclube do Maranhão, se não me engano. Motoclube do Maranhão, do Maranhão. Da minha terra, da minha terra. Aí eu peguei, aí ele falou, se tu quiser ficar aqui em casa e tal, aí eu falei, uai, mano, se tiver como, ele falou, não, é porque que eu divido a casa com o pessoal. Se você não se importar, eu falei, não importo não, eu só quero conhecer, e é bom que, assim, familiariza e tal. Sim. E aí, pegou, beleza, aí pegou e foi. Você foi bater em Paris. Fui bater em Paris. Aí, beleza, aí começa a saga de Paris. Peguei o aeroporto, o avião, né? Só que eu olhando no GPS, o aeroporto que eu desembarquei, que é lá em Beauvais, quem conhece vai saber do que eu tô falando. É muito longe do centro de Paris. E a cidade que eu ia era Drancy, que fica lá no centro de Paris, assim, acho que, se eu não me engano, dá 180 quilômetros. Ixi, é lá como Só daqui que em olhando Goiânia. ali, olhei rapidão no Google Maps, achei que era pertinho. Tá do lado. Aí, quando eu vejo, o avião desembarca no meio do nada. Ih, rapaz. Só matagal, e eu falei, hoje, onde é que eu não tô em Paris, não, tô vendo a Torre Eiffel. Cadê a Torre Eiffel? Vai parar na selva. Aí, quando você desce do aeroporto de Beauvais, já tem um ônibus que te leva pro centro de Paris, que é o único lugar que você tem pra ir, porque é uma cidade assim, vamos supor que é tipo o Porto Seco aqui, o Lucas Meireles, é só fábrica. Sim. Fábrica de carro, fábrica de alimentos, não sei. Aí beleza, aí paguei 17 euros no ônibus pra já ir direto lá. Aí ele já te deixa no centrão mesmo de Paris, que é lá no... Agora me fugiu o nome, mas é um shopping bem famoso que tem lá no centro de Paris. Aí eu peguei e fui pra esse lugar. Só que quando eu cheguei lá nesse lugar, o chip que eu tinha comprado em Portugal não funcionava lá em Paris. Ah, não, essa é a história do chip. Aí eu com o tablet na mão e com o celularzinho, que eu roteava pro tablet que era grande, dava pra ver as informações melhor. Sem internet, olhava pro lado, olhava pro outro, só via placa em francês e eu, agora lascou pra sair desse lugar aqui. Como é que eu vou chegar até o lugar? Porque assim, meu amigo lá tinha me mandado o nome da estação que eu precisava chegar, que era Drancy. Coisa mais fácil do mundo. Só que pra você que não sabe, vai lá fazer lá. Não tem como. Difícil. Aí eu tava por um lado e eu, meu Deus do céu, alguém tem que me ajudar. Isso você sozinho? Sozinho. Só a sua mochila? Eu e uma mochilinha de costa, porque na passagem, como é barata, não tem nem bagagem. Então era só a mochilinha de costa. Eu entochei um tanto de roupa lá dentro, carregador e só, e fui. E o tablet? E o tablet na mão, porque escutar a música não tava. Aí, beleza. Aí eu andava pra um lado, olhava pro outro e eu, meu Deus, como é que eu vou sair desse lugar? Eu não faço a mínima ideia de onde ir. Eu olhava pro lado, não via a torre. Não bateu um desespero? Eu não tô em Paris, não. Não, bateu. Claro, né? Eu, será que eu não tô em Paris? Não, porque eu olhava pra um lado, não via a torre, olhava pro outro, não via a torre. Aí eu tô passando assim, aí vejo um cara falando, sei lá, não, que não sei o que, é isso mesmo, então, beleza, obrigado. Brasileiro. Aí eu falei, pronto, salvou a lavoura. Aqui que eu vou me achar. Cheguei assim e falei, mano, deixa eu te falar, eu tô pensando em chegar nesse lugar aqui, só que eu tô sem internet. Aí ele falou, não, mano, cheguei que eu vou te ajudar. Aí ele pegou e falou, vamos aqui. A saída pro metrô era na minha direita assim, ó, só que eu nem me liguei. Nem fazia ideia. Só que também lá, o metrô você pega pra todo canto. Vamos supor que
a gente tá na etapa A. A gente quer ir pra etapa B, tem um metrô que vai, entendeu? É muito, pra quem não sabe, é muito complicado. Só que você anda um dia lá, você já sabe andar a cidade Já inteira. pega, né? Você Já. vai de Paris pra Lyon, pra Marseille, pra onde você quiser. Qualquer lugar. Aí ele pegou e falou, não, chega aí. Aí foi me explicando e tal, como é que fazia pra decifrar pra onde que o metrô ia, como que era o nome da estação que eu precisava ir e tal. Aí ele me levou lá no indiano que vendia o chip. Aí Você teve que comprar outro chip. eu tive que comprar outro chip, porque funcionava. Só que o bom desse foi porque funcionava em Portugal e, Aí já... e na França e em Portugal. Aí comprei o chip, aí ele pegou e me deixou lá na estação e falou, agora você segue aí pelo Google Maps, já tava com a internet já, que você vai cair lá na casa do seu amigo. Aí beleza. Aí peguei e fui. Aí, lá na casa do meu amigo lá, acabou que eu nem fiquei muito com esse amigo, porque ele dividia a casa com outro pessoal, só que o outro pessoal era gente boa demais. E aí a coincidência da vida, tinha uma mulher que morava lá, a Vanessa, que ela é daqui do Céu Azul. Cara, sério? Era aí. Rapaz! Inclusive eu trouxe uma camisa do PSG que ela mandou pro padrasto dela. O padrasto dela foi buscar lá em casa uma camisa do PSG e uma camisa com a sobrinha dela, escrito lá da Torre e Gente, tal. o mundo é ou não é pequeno? O cara sai daqui do Valparaíso enquanto a Valparaísense lá do Céu Azul. É muito pequeno esse mundo, é ou não é? Gente do céu. E ele fazendo história, né, Alessandra? Dona Elza, foi a senhora que ensinou esse menino a se desenrolar desse jeito? Como é que é? Com quem que você aprendeu esse desenrolar todo aí? Foi lá na hora, não era tão desenrolado assim não, mas esse negócio deu uma... Foi na marra. Foi na marra, mas foi. E aí tem uma estação lá, não tô me lembrando o nome, pesquisei por favor o nome da estação, a maior estação lá de Paris. Eu cheguei nessa estação ela é tipo uma estação central. Ela sai pra todo canto, sai pra Londres, pra tudo, pra Alemanha, sai em metrô pra tudo quanto é Tudo lá. lugar. E aí eu chegava assim, eu olhava ela do tamanho de um estádio de futebol, é muito grande, eu olhava assim, meu Deus, será que eu tô aqui mesmo? Aí meus amigos me levaram pra passear lá, acabou que eu conheci lá o Arco do Triunfo, a Champs-Élysées, a Avenida mais Matou a famosa. curiosidade de conhecer a Quando eu torre. cheguei lá na torre que eu vi assim, porque tem uma, se eu não me engano é a linha 6, você passa pela torre, que é a que você desembarca pra ir pra torre. A linha verde e linha 6. Aí na hora que passa assim, que eu vi aquele negócio, eu fiquei encantado, assim, né? Aí te desce, aí tem um pessoal que fica vendendo chaveiro, um tanto de coisa lá. E aí eu só olhava assim pra cima e via ela, eu fiquei doidinho. Aí também tem a Sacré-Cœur, que é um monumento famoso lá, né? Uma basílica. Aí conheci lá também, conheci outro... o Museu do Louvre também, Museu do Louvre. Legal, muito Se legal. for lá e não conhecer o Museu do O Museu Louvre, do Louvre é muito legal, só que pra ir pra lá tem que estar com um dia inteiro pra conseguir conhecer o museu. É muito Senão grande. não, é muito grande, muito, muito grande. E aí, isso tudo você fez o quê? Num dia? tudo em um dia. Falar que eu saí de casa era... Porque isso foi um dia antes, você acredita que eu fui conhecer os monumentos um dia antes de ir embora? Ah, não, sério? Sério. Já quase embora. Vindo embora. Quase indo voltando para Portugal, né? Porque minha passagem era de 6 dias. E aí, assim, eu saí de casa, era mais ou menos umas 14 horas. Minha passagem era para 5 horas da manhã do outro dia. De uma segunda. Isso foi num domingo. Não, terça-feira. Minha passagem era de terça e isso foi numa segunda. Saí de casa 2 horas. Aí primeiro fui no Moulin Rouge, que é um negócio lá muito famoso, tem até uma novela aí, esqueci o nome que o povo grava lá, não, é a novela da Globo, que eles gravam lá na frente. Aí do Moulin Rouge fui pra Basílica, que fica quase na mesma linha. Aí da Basílica fui pro Museu do Louvre. Aí por último eu conheci a torre. Não, aí saí do museu, fui pro Arco do Triunfo, Arco né? do Triunfo, aí passei ali Champs-Élysées. na Champs-Élysées, e aí de lá a gente foi pra Torre Eiffel. Aí, lá da Torre Eiffel... Mas você tava sozinho? Não, eu tava com o pessoal lá da casa, lá com a Vanessa. E o pessoal já te acompanhou. Com a Vanessa, porque o outro menino lá, muito legal também, o Oswaldo, só que o Oswaldo tava trabalhando nesse dia. Eles estão lá até agora, então? Então, eles trabalham, eles moram lá. A Vanessa, ela tem... Um abraço aí, Vanessa, Oswaldo, né? Vai que estão nos assistindo também aí, né? A Vanessa e o Oswaldo, ele tinha acabado de chegar lá, porque ele era um amigo da Vanessa daqui.
Porque a Vanessa, quando ela morou aqui, que ela era do Céu Azul, né? Mas ela morou lá em São José do Rio Preto. E aí o Oswaldo, ela conheceu o Oswaldo lá. E aí quando eu cheguei lá, tinha uma semana que o Oswaldo tinha chegado lá. Também, mas ele já foi pra ficar lá, que ela arrumou um emprego pra ele e tal. Aí ele foi pra lá pra ficar. E ele já tava trabalhando. E aí nesse dia só foi eu e a Vanessa, que ela me levou lá pra conhecer e tal. Muito gente boa, ela me tratou super bem, me acolheu lá na casa deles lá, né? Foi um rolê muito legal. A gente passeou lá em Châtelet, que é onde tem as baladas lá e tal. Uma rua muito legal também de passear. E aí foi onde eu perdi meu celular lá. Como é que é? Rapaz, esse nosso turista, parece que cada esquina tem uma novidade, né? Você já perdeu o chip. Voltei pra Portugal sem celular. Agora ficou sem celular. Como é que foi o negócio? Né, na verdade. É porque a gente foi lá num lugar e tal. E aí, esperando o Uber, eu sentei numa pedra e botei... Numa pedra não, tipo aqueles blocos de concreto que a polícia coloca às vezes pra limitar uma passagem ali e tal. E aí eu sentei e botei o celular, e tô lá esperando e tal. Aí o Uber chegou, a gente entrou no Uber e o celular ficou pra Deixou o celular pra trás. Não, cara. E lá no centro de Paris tem muito ladrãozinho. Aí também na hora que eu liguei pro celular já não tinha mais nada. Não pegava mais. Ficou lá o celular de lembrança. Aí depois eu voltei pra Lisboa, aí fui passear mais em Lisboa, fui lá em muitos lugares em Lisboa, eu visitei. Meu primo mora lá em Rio de Moro, que é pertinho de Sintra. Fui lá no Castelo de Sintra, que é muito famoso lá. Praia de Cascais, conheci. Famoso também, Praia de Cascais. A Praia de Cascais. Chegou aí em Coimbra? Não, Coimbra não. Coimbra é lá onde tem as universidades. A Canete lá é muito famosa. Maior biblioteca. É porque a Coimbra é mais lá pro norte do país. Lisboa é bem mais pra cá, pra baixo, né? Queria muito ter ido no Porto também, mas acabou que não consegui, é muito longe. Tem uma boa noite aqui da Ivanete Melo Moreira. Boa noite, Ivanete. Obrigado aí pela audiência também, pela atenção. Rapaz, então você tem história para fazer um livro, né, João Ravel? Eu tô pensando em virar escritor aí, começar a escrever umas histórias aí no livro. Cara, isso tudo em 6 dias. Toda essa aventura levou... Do dia que você chegou lá, levou quantos dias? Lá na França, sim, foi em 6 dias isso. Na França eu passei demais também, ali no centro de Paris conheci tudo. Lá em Châtelet, que fica perto ali, Les Halles, muitos lugares ali. E aí, quando eu voltei em Lisboa passeando, eu devo ter ficado quase um mês, porque lá no clube que eu fui, eu fiquei 2 semanas. Não, na verdade eu não fiquei nem 2 semanas, foi 1 semana e meia. Aí... Você desistiu do clube também e largou pra lá? Não, é porque como não deu certo, né? Aí eu até rodei ali perto de Rio de Moro, tem uma cidade que chama... Cidade não, um bairro que chama Cacém. Até fui lá em um clube lá e tal, ver se não conseguia um teste e tal, mas pra brasileiro sem visto lá é muito difícil. Porque tem que pagar INSS lá, seguro, pra poder jogar, e os caras não querem se comprometer com isso. Aí fui lá no próprio Rio de Moro também com meu primo, ele me levou lá, só que também não deu certo, aí eu fiquei lá passeando. Comia salmão todo dia, pagava R$3 numa peça de salmão desse. R$3 não, 3 euros numa peça de salmão. Comia chocolate Milka adoidado aqui. Que é R$50 o Milka, lá eu pagava 99 centavos. De euro. Baratinho, né? Baratíssimo. Cara, com tudo isso aí, você aprendeu tudo isso aí sem programar, porque você não tinha programado isso. Aprendi a falar um pouco de francês também. Também? Rapaz, homem desenrolado, né, Vitória? Hoje, se fosse Caio, opa! O Caio Aleph tá dizendo, esse João é fera. Pastor lá da igreja. É o pastor Caio? Ô, pastor Caio, um abraço. Um abraço, Caio. É fera. Você hoje faria isso tudo de novo, João? 3 vezes mais se fosse preciso. Foi uma viagem assim, muito legal. Né? Muito boa mesmo. Foi muito boa, foi uma experiência assim única. Quem quer sair do país assim, e tipo assim, quem quer sair pra morar lá também, vale a pena. Vou te falar, vale a pena, porque o Brasil aí com esse novo governo, né? Vamos ver o que vai dar, né? Mas assim, lá o custo de vida é muito baixo, você vive muito bem. Sim, você não... Um brasileiro que vai pra lá, por exemplo, se ele não for muito bem formado, ele não vai ficar rico, mas ele também não vai passar necessidade. Assim, lá você come bem, você veste bem. Por exemplo,
Eu tenho muitas coisas que trouxe de lá. Calça, casaco, tudo paguei 5, 7 euros. É mesmo? Casaco assim, casaco bom, calça de moletom boa. Então assim, a pessoa veste bem, carro lá é muito barato também. Você anda num carro bom, se trabalhar 1 ano lá, você anda numa BMW, uma coisa assim boa. Então assim, quem quer ir, vale a pena. Vale a pena, Vale né? a pena ir pra morar lá. E frio? Faz muito frio? É muito diferente do nosso rapaz, clima? o dia que eu fui lá em Portugal, o começo, porque assim, eu fui de setembro e voltei em novembro, né? Quando faltavam uns 5 dias pra eu vir embora, já começou a fazer frio lá em Portugal, mas eu peguei mais calor. Agora lá na França, teve um dia que eu fui inventar de sair com a calça rasgada lá. Sério? E aí? Foi sacanagem. O vento gelado entrava, eu acho que eu peguei, foi menos 3 graus, se não me engano. Meu Deus do céu. Não podia nem mexer na orelha assim, porque senão quebrava, né? Porque Sério? Gela? a cartilagem gela. Aí se ficar mexendo assim, quebra. Que isso, rapaz? O negócio é sério, não? Né? Foi, inventei de sair com a calça rasgada lá e o frio entrar. Ai, meu Deus, doido pra ir embora. Gente. Uma viagem massa. O frio lá é de verdade. Quando fez fria, né? Não é brincadeira, não. E assim, como eu não tinha levado roupa pro frio... Por que aqui no Brasil não vende roupa pro frio de lá? De lá. Tem nem comparação o frio daqui de lá. Porque lá na França eu saía 2 horas da tarde na rua, a boca saindo fumaça. Então frio. 2 horas da tarde, o solão pelando. Pegando, pô. Rapaz. Aí eu peguei e comprei um casaco lá por 7 euros. Eu uso ele até o bicho bem afofadozão. Roupa muito barato lá. E comprei um monte de roupa lá de frio. Trouxe pra cá. Eu trouxe, se eu ter ideia, Gillette. Gillette aqui é caro. Uma Gillette boa da marca Gillette é o quê? Uns 24 reais. Eu trouxe um saco com 30 Gillette. Eu usei a última esses dias aí. Rapaz! Já vai fazer 2 anos anos. já e eu usei a última esse dia aí. Eu paguei 5 euros num saco com 30 Gillette assim, ó, grandão. Trouxe um monte de vinho. É mesmo? E a alfândega não teve problema, não? Não. Tranquilo, né? Porque assim, tem uma quantidade limite que você pode trazer, mas eu acho que eu trouxe umas 6 garrafas de vinho, trouxe uma garrafa de azeite gigantesca assim, ó, porque o azeite lá é diferenciado, lá é o original. É o original. Aí eu trouxe uma garrafa de azeite também, o que mais que eu trouxe? Trouxe um perfume. Trouxe um monte de coisa de lá. Gente, Alessandra, tem história, né, Alessandra? Olha, o tempo passou que a gente nem viu, cara. Olha aí, tá vendo? Já estamos chegando aqui no final do programa. O nosso convidado hoje é um post de história, né, gente? Quanto mais cava, mais sai história, né? Assim, aí você deixou o celular lá, deixou o chip lá. Mas trouxe algum de lá pra cá também? Não, o celular não trouxe não, só trouxe o tablet que eu tinha ido mesmo. Porque o tablet era da minha mãe, se eu perdesse aí não precisava voltar pra casa. Podia ficar do lado mesmo, né? Ei, Alessandro, o negócio é sério, hein? Gente, nós estamos falando hoje com o João Rafael, esse jovem que, como disse aqui, quem mais decifrou bem foi o Aleph. Ele disse, olha, esse cara é fera, o João é fera. Parabéns, obrigado, viu, pastor Aleph? Um abraço pro senhor aí, viu? Sensacional, eu só tenho a agradecer, João, receber você aqui só hoje. Só falar aqui, ó, o pastor Caio tem os melhores cursos, hein? Curso de cura, curso de dons do Espírito, o cara é fera. Ô, Caio! Discípulo do Luciano Subirá, é bom o senhor trazer ele aqui. Ô, Caio! Ele tem história. Por favor, você é meu convidado aqui, ó. Manda um oi aí, eu não sei se o seu telefone é o mesmo. Manda um oi aí pra gente fazer uma agenda pro senhor vir aqui, tá bom, Caio? Tem que trazer o Caio, convidado. O Caio é fera. Eu sou fã dele também, eu já vi alguma coisa sobre ele. Eu conheci o Caio, assim que o senhor conhece ele? Conheci. A esposa dele, a Érica, também, muito gente boa. Ó, você já tá agendado, viu? É só fazer a agenda direitinho que tá convidado. Ô, João, obrigado, meu filho, pela sua presença, pela sua atenção. Pela oportunidade de a gente estar trocando essa ideia, sexta-feira, né? Não é? Ó, sensacional a conversa aqui hoje, viu? Pois é. Só faltou a conta pra ver também um café e um pão de queijo lá da Dona Elza. Dona Elza, um abraço pra você. Abraço pra Alessandra, um abraço pra Adriana, pra Fernanda. Tem que ter a parte 2, depois de mais umas histórias. Não é? Não! A gente come aqui, atrás do negócio de comer. Já vou agendar
já que já vou cobrar aqui ao vivo aqui, Pois que aí é. dá pra ver, já vem o pacote, Pois né? é, tem que já vir um pacote completo já pra parte 2. Ó, o Caio aqui já respondeu. Eita, Glória. É isso aí, tá fechado. Fechado, É hein, só Caio? dar Tem que oi vir pra aqui. gente. Ainda mais com o comercial aqui que o nosso amigo Não. fez, né, Caio? Por favor. Não é né? mexer não, ele é fera, ele é fera. Depois eu vou passar ali no departamento financeiro cobrar o Cascais. Ei, Caio, faz um pix pra mim. Olha aí, tá vendo aí? A audiência hoje foi lá em cima aí, ó. Tá dando aqui 58 minutos de conversa e o negócio tá aqui quente aqui, né? Muito bom. Meu filho, muito obrigado pela sua vinda aqui agradeço. hoje. Já vamos marcar a próxima com o Vamos marcar aí que das histórias, né? a gente tá dentro de tudo aí. Agora, quem mais falou hoje aqui mesmo foi a Vitória. A Vitória fala demais, Ela né? fala muito. Essa fala demais, né? Essa aí nós Todo lugar que ela vai, o povo fala pra ela ficar calada, que ela fala muito. Caio, nesse momento aí, Caio, olha, eu tô olhando aqui o Caio falando em Caio. já Obrigado, Caio. Já um tá abraço. profetizando que ele vai vir aqui. João, manda um abraço pra turma aí sua aí, pros seus amigos. É seu momento aí pra você se despedir e agradecer. Um abraço aí pra rapaziada que assistiu, que prestigiou aí o trabalho do pastor. Eu como convidado, né, que assistiu aí até o final. Pessoal que assistiu um pedacinho também, né, porque às vezes a pessoa não pode assistir tudo. 58 minutos de conversa é coisa pra caramba. História. E é isso aí, deixa um abraço pra quem tá assistindo aí. E em breve novos capítulos aí, toda sexta tem o Palavra Franca. Programa Palavra Franca. Aí, ó, gente. Vai ser comercial aí, ó, gente. Olha lá a caneca aí, A ó. caneca aqui já é minha, já ganhei uma caneca. O homem vai pra França, E vai, aí, né? um abraço aí pra quem assistiu. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado, pessoal que tá nos assistindo aí. Eu quero encerrar o programa de hoje, gente. É o programa último, né? Último do mês de janeiro, né? Verdade. Hoje é o última sexta do mês. É a última sexta do mês, né? E o último programa também. Gente, e janeiro é o mês que é separado para a campanha do Janeiro Branco, né? E eu aproveito esse momento para mandar uma palavra para você que nos assiste aí. Eu vi uma frase, aproveitando aqui o gancho aqui do nosso amigo aqui, João Rafael, que é desportista, jogador e turista de carteirinha, né? Gente, viajar faz bem. Então, se você pode, né? Para um pouco, cuida da sua saúde, cuida principalmente, alguém já disse que sem saúde mental não existe saúde. Então, tira um tempo para você, tira um tempo para fazer uma viagem, como nosso amigo aqui, vai conhecer um lugar que você gosta, que você admira, que você sonha. Pare um pouco, cuide de você, cuide da sua saúde mental. E para encerrar, eu vou deixar um versículo da Escritura Sagrada, onde disse Jesus: vocês que estão cansados e oprimidos, venham a mim e eu vos aliviarei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, aproveite essa oportunidade, não deixa para amanhã. Busque cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental e também da sua saúde espiritual. Tchau, pessoal. Boa noite, João. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Vamos programar a próxima, viu? Já. Tchau, Vitória. Obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais programa Palavra Franca. Gente, não deixe de ir lá. Daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar a entrevista completa no YouTube. Vai lá, programa Palavra Franca. Se inscreve. Nos ajude aí a completar a nossa meta. Deixa o like. Deixa o like e nos ajude aí. Um abraço. Semana que vem tem mais. Eu me despeço dizendo: se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, gente, é porque eu estarei com ele. Tchau, pessoal.